Oiê, vem comigo fazer essa unha nesse estilo meio romântico, não sei. Gente, decidi fazer um vídeo mais comprido dessa vez, um vídeo mais longo, mostrando com detalhes, sem acelerar nada, tá bom? Eu acho que pro YouTube esse tipo de formato funciona melhor e eu espero que vocês gostem, tá bom? Eu vou mostrar todo o processo. Eu queria fazer essa unha em formato estilete. Eu tinha comprado essas daí da Faneos, mas a moça me disse que não eram desse tamanho. Essas daí são de 5 centímetros, mas eu queria as de 3,5 centímetros, porque senão essas daí ficariam grandes demais. E acabei usando outras no meu cemitério de unhas. Fui procurando até achar as 10 unhas para poder fazer essa arte. Coloquei todo o meu equipamento, que são luvas, máscaras e toucas, gente. Usem isso, não fiquem fazendo coisas com kits de sites e coisas do tipo. Kit de unha, essas coisas, para você não adquirir uma dermatite ou um problema sério, tá? Depois eu venho com esses adesivos dupla face. Você já comprei eles assim, cortadinhos. Esse daí eu comprei na Shein. E vim com a parte mais grossa da lixa buffer, ajeitando o formato da unha e criando porosidade na parte de cima. Limpo todo o pozinho com um algodão úmido com álcool 70. E aí, quando o álcool começa a evaporar, eu colo ele na base. Não pode ser com ele molhado, gente, senão o álcool ele resseca essa fitinha dupla face e aí a sua unha vai cair no meio do processo, o que pode te render um problema. Venho com gel base, esse tá nesse frasco, mas pode ser qualquer um que você tiver. Eu gosto desse, esse é o da Real Love. Eu comprei ele em sachê, por isso que ele tá nesse frasco, assim, aleatório. Porque eu comprei um frasco vazio só pra isso mesmo. Eu gosto muito desse da Real Love porque ele é bem fino, então não deixa a unha super gorda, sabe? Faço esse processo aplicando bem o gel base em toda a unha, gente, sem deixar nenhum espacinho sem. E depois coloco na cabine. Essa foi a única parte do vídeo que eu acelerei, gente, que foi fazendo o esboço da unha. Eu não sei fazer unha de cabeça, assim, porque senão as ideias se misturam e no final acabo com a unha que não tem nada a ver uma com a outra. Então eu fui procurando referências. Aí eu já tinha uma ideia mais ou menos na minha mente de como eu queria fazer as coisas, fazer esse design. Queria que ele fosse focado em azul, branco, um azul claro e um branco marmorizado. E detalhes em dourado e alguns detalhes pequenos em rosa. Então eu fui seguindo mais ou menos esse padrão, fui dando uma olhada no Pinterest, procurando um detalhe ou outro e vendo o que se encaixava nesse set em questão, tá? Não adianta você ver coisas, achar bonito e querer colocar tudo numa unha só, porque não vai ficar legal, tá? Então eu coloquei mão esquerda, mão direita e fui adicionando onde seria azul, onde seria o branco, onde seria o marmorizado, onde estariam as molduras. E a grande estrela desse set é o charme de anjo que vai ficar na unha do meio, tá? O mindinho foi o que teve menos decoração, porque eu quis que ele ficasse minimalista mesmo. Para começar esse set, eu vim pintando tudo de branco. Eu usei um esmalte branco da KS, se não me engano. E fiz uma base branca em todas as unhas, gente, todas elas mesmo as que teriam azul depois. Por quê? Porque o esmalte azul que eu usei, ele não é tão pigmentado, então fiz essa base branca primeiro para deixar a cor bem uniforme e também para que por baixo da unha ficasse uma cor uniforme também quando você levanta a mão, algo do tipo, entendeu? O esmalte que eu decidi usar foi o azul da L'Oréal. Esse é um esmalte que brilha no escuro, eu não lembro a numeração dele, porém eu tenho a coleção toda. Eu não escolhi ele, gente, especificamente por brilhar no escuro, tá? Eu escolhi ele pelo tom de azul dele mesmo, porque eu não tenho esmalte normal em gel que tem essa cor. Só tinha esse que brilha no escuro. Mas ele brilhar no escuro pra mim é um bônus, porque eu adoro esmaltes que brilham no escuro, que mudam de cor e coisas do tipo. Então pra mim é um bônus, tá? Eu passei uma camada ultra fina dele, ele mancha um pouco e é um pouco sofrido de pigmentar. Como dá pra ver no vídeo, ele todo manchado. Pra uniformizar essa cor foi uma luta. Mas depois eu vim com a segunda camada um pouquinho mais grossa para ficar realmente uma cor, um azul bem uniforme. Nem todas as unhas vão ser azuis, tá? O tema basicamente é azul, branco e dourado, mas nem todas eu pintei de azul. Mas vim passando a segunda demão para a cor ficar bem uniforme e pronto. Agora com o esmalte S13 marmorizado da Dafu, eu vou fazer efeito marmorizado nessas unhas que estão todas brancas. Esse esmalte também não é super pigmentado, para pigmentar bem precisa de 2 camadas, mas aqui o objetivo não é pigmentar, é fazer só o efeito marmorizado. Primeiro vim passando uma camada fina e uniforme na unha, tá? Até nivelar bem. Depois com o boleador com a ponta mais fina que eu tenho, eu venho fazendo como se fossem riscos aleatórios, sem muito padrão, sem muita coisa.
só para criar esse desenho marmorizado assim no fundo da unha, tá? Eu acho muito lindo, ele é um perolado, gente, tão lindo, só que um perolado marmorizado. Para os polegares eu decidi fazer o mesmo design nos dois. A minha ideia era fazer um desenho cromado com bastante detalhes, tá? Então eu decidi fazer primeiro esse contorno branco. Notem que eu estou usando um esmalte branco comum, é o esmalte o mesmo que eu usei do começo, branco da KS. E eu estou usando ele primeiro, antes do marmorizado, para anular um pouco do azul e pigmentar mais. O que eu ia comentar antes, notem que este desenho não é simétrico. Então ele é mais largo em cima e mais fino embaixo, porque para manter o formato da unha, a gente quando faz decoração, a gente não pode só pensar em colocar todo tipo de charme, todo tipo de decoração, não. Se a unha é no formato estileto, toda a decoração que eu fizer, tudo que eu colocar, tem que manter o formato original da unha. Então, para que a pessoa, quando olhe para sua mão, ela veja a unha no formato estileto decorado e não a unha toda deformada, que uma parece oval, uma parece almond, uma parece estileto, entendeu o que eu quero dizer? Então, tudo tem que manter essa proporção da unha, tá? Depois de secar 2 camadas de branco, eu venho com uma camada do marmorizado, aplicando com o mesmo pincelzinho. Esse é um pincel língua de gato ultra minúsculo. Eu comprei no AliExpress, então ele não tem nome, não tem marca, não tem numeração. Ele só é um pincel e um sonho, tá? Apliquei uma camada uniforme em todo o desenho que eu fiz. Não tem bem um padrão, tá, gente? Mas eu só quis ter certeza que o marmorizado cobriu bem o branco. E depois que eu fiz isso, eu vim mais uma vez com o boleador, agora com mais cuidado para que esse marmorizado não fosse para fora do desenho. Não sei se dá para entender o que eu quero dizer. Mas eu venho com o boleador, criando mais uma vez os mesmos padrões, digamos assim, nesse esmalte marmorizado. Eu achei ele muito lindo, gente, ele é maravilhoso e dá pra trabalhar muita coisa com ele, muitas técnicas diferentes, além do marmorizado, tá? Eu sei que o nome dele é esse efeito mármore, mas dá pra fazer outras coisas, principalmente quando você tem ele em outras cores, tá? Também vim no outro dedo fazendo a francesa azul com o mesmo azul que brilha, da L'Oréal. A minha ideia inicial, na verdade, não era fazer essa francesa assim, gente, não vou mentir. Era fazer uma francesa azul transparente, que por baixo do azul desse para ver o efeito marmorizado desse branco. Eu fiz uma primeira camada e, infelizmente, não gostei, gente, não ficou legal. Agora eu tô usando um produto da Kaisa, eu não sei se pode chamar de esmalte, mas ele é como se fosse uma aquarela no frasquinho. Ele é um produto específico para você fazer efeito marmorizado. Ah, você tá botando marmorizado em cima de marmorizado? Sim, mas são marmorizados diferentes. Um é pérola, um é branco. E esse branco da Kaisa, ele é muito bom e dá para fazer um efeito tipo aquarelado nele, que fica sensacional, gente. Infelizmente no vídeo não faz jus, mas esse efeito marmorizado por cima do marmorizado ficou tão bom, ficou tão bonito, dá uma delicadeza, gente, na unha, uma lindeza. Eu vou confessar que esse é um produto que eu uso pouco, mas sempre que eu uso, eu amo. Nas unhas do meio, que são onde vai ficar o anjo, eu não quis fazer um fundo muito chamativo, então eu decidi fazer nuvens. Existem muitas formas de fazer nuvens, gente, existem muitos formatos de nuvens também, mas eu vou mostrar como eu gosto de fazer, tá? Com um pincelzinho língua de gato eu faço o contorno de cima da nuvem e com um pincel específico de ombré eu faço o esfumado da nuvem. Eu levo esse efeito esfumado da parte de baixo para as laterais para parecer que a nuvem está meio que desaparecendo nas laterais e na parte de baixo, mas em cima manter um contorno de nuvem. Eu espero que esteja dando para entender o que eu estou tentando explicar. O meu celular ainda desfocou para piorar e eu peço desculpa também, mas na hora eu não consegui ver, tá? Então eu faço assim, um pontinho no meio e arrasto para os lados esse pontinho com o pincel língua de gato. Depois, com esse pincel ombré, eu venho dando batidinhas e arrastando um pouquinho nas laterais, na parte de baixo, para fazer esse degradê. Deu para entender agora? Eu espero que sim. E com esse mesmo pincel de ombré, com um pouquinho só nas pontinhas de branco, eu venho fazendo nuvens mais esfumadas, assim, mais transparentes, para ficar um fundo bem legal, muito lindo. Em outra unha do marmorizado, eu decidi fazer como se fosse uma moldura, um quadro, não sei explicar, meio torto, meio desconstruído, tá? Então eu vim fazendo esse contorno azul. Eu tô usando um pincel também do AliExpress, gente, ele não tem marca, não tem nada, mas eu acredito que ele seja de uns 4 milímetros, porque ele é bem pequenininho mesmo, bem pequeno. Então eu vim fazendo uma camada já mais grossa, para não ter que fazer 2 camadas desse azul.
tá? Faço uma camada mais generosa, assim, uniformizando bem a cor em todos os cantos, tá, gente? Pra ficar bem bonito e não ficar manchado. Tem esmalte que tem uma facilidade de manchar e esse daí da Lirió, ele mancha com muita facilidade. Então, tem que uniformizar bem a cor antes de colocar na cabine ou na lanterna, tá bom? Depois que o desenho ficou do jeito que eu gostaria, eu coloquei na cabine, tá? Venho com esse esmalte da Ellen Color. Ele não tem numeração, gente, eu ganhei, então não sei bem. Mas ele é transparente com as partículas de brilho brancas e azuis. Então eu coloquei ele um pouquinho nessa paleta minha. Essa paletinha eu já mostrei no primeiro vídeo aqui do canal. É um post-it específico para você fazer mistura de produto em gel. Ele tem 5 por 5 centímetros, eu acho, esse tamanho. Eu compraria maior, comprei para testar e gostei muito. Então eu venho com o pincel ombré aplicando glitter só nas nuvens, para dar um brilhinho, gente, porque eu adoro brilho. Com o esmalte 421 da DayZ, eu vou fazer as rosas. Vou confessar que eu não sou muito boa desenhando rosas, mas eu vou ensinar para vocês um truquinho aqui que funciona para mim, eu gostei. Com o boleador, eu fiz uma gotinha do rosa, desse rosa 421 da DayZ. E depois limpei o boleador e vim com uma gotinha só do marmorizado branco, bem no meio, tá? Não tem ordem certa de como colocar, gente, é só fazer. Limpa o boleador e gira o boleador de 2 a 3 vezes e vocês já vão ver o efeito de rosa na unha, tá? Se você achar que o branco cobriu demais, vem com uma gotinha de rosa, gira o boleador 2 vezes e bota já na cabine ou na lanterninha, se você tiver dessa de mesa, como eu tenho. Lanterna de mão, se você tiver, como eu tenho também. E segue o processo mais uma vez. Uma gotinha de rosa, limpa o boleador, uma gotinha de branco e gira o boleador de novo. Gira 2 a 3 vezes, coloca na cabine para que os esmaltes não se misturem e mantenham esse aspecto de rosinha. Eu fiz esse efeito de rosas nessa unha, com a francesa azul, e na outra unha, que é a moldura. Com o 538 da DayZ, eu vou fazer as folhinhas das rosas. Ele não é um esmalte muito pigmentado, eu confesso. Ele é meio aguado, assim, não sei. Mas pra mim foi perfeito, porque eu queria que tudo ficasse meio apagado nessa unha, meio tom pastel. Então, pra mim, cumpriu o objetivo e eu gosto muito desse esmalte. Ele é muito bom, dá pra fazer muita coisa com ele. E se criar camada, você consegue pigmentar bem. Então, pra mim, ele não ser super pigmentado, pra mim, não é um problema, tá? Então, fiz as folhinhas nessa francesa e depois vim na outra unha, que eu disse pra vocês que tinha feito as rosas também, tipo um quadro. Não sei se parece, mas a minha ideia era essa no começo. E vim fazendo as folhinhas, gente. Lembrando que o vídeo não tá acelerado, mais uma vez, tá? Só pra constar. Essa é a velocidade mesmo que eu faço. Fazer uma unha tão detalhada assim leva tempo. Eu levei cerca de 4 horas, 4 horas e meia. E eu só gravei 1h30 do processo. E 1h30 do processo em 20 minutos de vídeo. Então, assim, tem muita coisa. Os processos levam tempo e etc. Com o Top Coat Matte, eu passei Top Coat Matte em todas as unhas, gente. Todas elas, tá? Eu comecei passando em uma ou outra, mas depois acabei passando em todas para isolar o design. Aqui, para depois fazer o pó cromado isolado por cima. Existem muitas formas de se isolar pó cromado, tá, gente? Nessa unha em específico, eu decidi fazer dessa forma. Eu tinha acabado de comprar esse Top Coat Matte e queria testar. E foi isso, não tem muita explicação. Depois de secar na cabine por 2 minutos, eu vim com a lixa Buffer, o lado mais macio, e lixo todo esse Top Coat Matte. Lembrem-se que foi aplicado numa camada fina, então você não pode pesar muito a lixa, senão vai furar o top coat e vai estragar o seu design por baixo, tá? Eu aproveitei que o design estava bem isolado pelo Top Coat Matte para também ajustar o formato, porque às vezes o esmalte vai mais para um lado, vai mais para outro, a unha perde o formato, então eu aproveitei para alinhar o formato dessa unha primeiro e também aproveitei para levantar a ponta. E vocês vão saber, tipo, com experiência, sabe, tendo um olhar mais atento, vão perceber que algumas unhas estileto vêm com a ponta caída, tá? Isso é normal, não é do formato em si, mas não sei se é do plástico que acontece, não sei, gente, mas é isso. Vem com a ponta caída, então ajustei o formato. Depois que eu lixei tudo, limpei com algodão e álcool 70 para tirar todo o pozinho. Com um pincel fino, esse é um pincel de 9 milímetros, eu venho fazendo o contorno da francesa. Eu não quis fazer o contorno certinho, então vim fazendo como se fosse ondinhas, porque a minha ideia era que parecesse um trançado. Não sei se tá dando para entender. Sequei com a minha lanterninha de mão e depois venho com a esteca de silicone passando pó cromado por cima. Esse é um pó dourado de um kit da DayZ que eu comprei, presencial, não tem link, não tem nada. Ligo meu sugador de pó e com um outro pincel super macio eu venho varrendo todo o excesso de pó cromado do design, tá? Depois, é por isso que tem esses furos na minha mesa, gente. Meu sugador de pó, ele é debaixo da mesa, tá?
Depois eu venho de novo, com o mesmo esmalte preto, com o mesmo pincel de 9mm, fazendo uma ondinha por cima da outra, só que como se fosse um trançado, sabe? Não é para ficar mais grossa, é para parecer realmente uma linha por cima da outra. Depois eu seco de novo na lanterna e passo o pó cromado, varrendo em cima do sugador de pó para não voar brilho em tudo que é lugar. Eu já tinha feito os polegares, ficaram assim. Eu não filmei por motivos óbvios, porque fazer um design tão intrincado como esse, eu tive que ficar com a unha muito perto, não daria para gravar. Eu fiz todo esse design para aplicar o pó cromado com esse esmalte da Dafu, o M068, que é a cor preta, né? Eu confesso também que não é um esmalte muito pigmentado, então eu não gosto muito dele para esmaltação em gel, sabe? Para fazer a unha toda. Ou algo que exige muitos detalhes pretos, algo assim. Mas eu gosto dele para isolar pó cromado porque ele não fica tão pigmentado. Mais uma vez também, para fazer pó dourado, cromado dourado, não é obrigatório usar esmalte preto. Se o seu pó é dourado, ele vai ficar dourado em cima de qualquer cor, tá? Eu usei preto só para destacar a mesma cor e eu consegui enxergar o que eu tava fazendo. Depois eu decidi fazer um mini laço, não sei porquê, gente, às vezes parece que eu me odeio. Decidi fazer um mini laço junto com essa moldura, tudo sem secar na cabine, gente, numa mão só, porque se secar na cabine, for secando a cada traço, o pó cromado não vai pigmentar em alguns pedaços, vai desbotar, vai arrancar o esmalte. Então, quando você faz pó cromado isolado, você tem que fazer o design todo de uma vez, de preferência, tá? Depois passa pó cromado em cima de tudo e depois, se você for fazer mais detalhes, aí você passa de novo. Mas eu prefiro fazer dessa forma, faço o design todo de uma vez. Seco na lanterninha, eu acredito que ela seca por uns 15 segundos e venho com a esteca de silicone aplicando o pó dourado. Mais uma vez, é o mesmo pó dourado em todas as unhas, tá? Não tem diferença. E ligo o aspirador de pó de novo e varro tudo de novo com um pincelzinho para tirar todo esse excesso e o design fica bem limpo, gente, e bem bonito. Essa aí, eu acho que essa é uma das minhas unhas favoritas desse set. Também fiz o design dos midinhos, mas não gravei para vocês, fiz só uma folhagem dourada mesmo, bem delicada, porque eu achei que as outras unhas já tinham bastante informação, então não achei necessário botar muita coisa no midinho, sabe? As outras já tinham coisa demais, já tem nuvem, já tem flor, já tem francesa, então não senti essa necessidade. Aí, gente, depois que eu terminei isso aqui, aí chega a melhor parte, que é a aplicação de charme, que é a decoração, que é o brilho dessa unha. Não que ela já não tenha brilho, porque ela já está bonita assim, mas vocês entenderam o que eu quero dizer. Eu comecei aplicando arcos dourados nos polegares, tá? E dentro desses arcos dourados, eu também apliquei uma pedrinha. Por quê? Porque eu achei que ia ficar bonito, gente. Eu tenho esses tojos de pedraria e fui aplicando pedrinha mesmo. Achei que ia combinar, ia dar um tchan a mais nesse detalhe que já estava tão bonito. Esse bordado, não sei como chama, gente. Esse design meio bordado, meio não sei, bem intrincado, né? Depois veio a estrela do show, que é esse charme com o anjo dourado. Gente, esse charme, ele é tão bonito. Não tem o link. Eu ganhei ele de uma amiga muito querida. Então, não tem o link, tá bom? Eu só tenho um charme e um sonho, tá? E eu amo esse charme. E todo o set foi inspirado nele para que ele realmente brilhasse na unha. Nos 2 dedos brancos, que estão só marmorizado com marmorizado, eu fiz a aplicação de molduras douradas e também apliquei uma pedrinha no meio. Em um foi uma pedrinha azul e no outro uma pedrinha branca. Eu tive que desmontar esses outros charmes que eu já tinha de moldura, porque eu acho essa moldura solta mais bonita. Então, desmontei um charme e coloquei dentro dessa moldura, não sei se tá dando pra entender. Mas aqui eu fiz a colagem da pedrinha branca no centro da moldura, tá vendo? Pra ficar bem alinhadinho. E o outro, eu já tinha tirado a pedrinha verde da moldura anterior, porém ele não estava encaixando bem. Então eu tive que lixar ele mesmo, lixar até ele caber certinho nessa moldura, porque, gente, tinha que ter uma pedra, tem que ter um brilho. E eu achei que essa moldura com a pedraria no meio combinou demais, de verdade mesmo. Assim, foi uma coisa que veio na minha cabeça do nada, mas que funcionou. Vejam a quantidade de charmes que ainda tem ali no potinho, gente, mas eu não usei, tá? Eu peguei várias porque eu fiz, na hora eu vou vendo o que vai combinando. Depois peguei alguns caviares e algumas pérolas muito minúsculas, gente. A menor pérola que você tiver, use a menor mesmo, porque quanto menor, mais delicado fica, para não ficar muito grosseiro. E decidi fazer um detalhe na área da cutícula dessa unha, que já tinha francesa, mas eu gosto muito de decorações na área da cutícula, então decidi fazer. Eu não sei como chama, mas é só um detalhezinho, intercalando entre uma mini pérola e um caviar dourado, uma mini pérola e um caviar dourado. Fiz assim, acho que foram 4 mini pérolas e
5 caviar dourado, alguma coisa assim. Eu não fiz o contorno inteiro, de uma ponta da francesa a outra. Foi só o cantinho mesmo da área da cutícula, pra ficar bonitinho, ficar organizado. E porque eu achei que tava faltando umas pérolas. Eu utilizei pérolas nessa unha para fazer a área da cutícula. Eu realmente quis fazer intercalando mesmo pérola e caviar, porque eu gosto muito desse efeito. Dependendo de como você fizer esse tipo de design mesmo, nossa, dá pra fazer parecer muitas coisas, sabe? Depois eu vim com pérolas em cima do anjinho, bem em cima da moldura, e coloquei uma pérola embaixo também. Pérolas e caviar, gente, você tem que ir colocando e secando, colocando e secando na cabine ou na lanterna, porque senão eles vão escorregando pela unha, eles vão saindo do lugar e esse processo se torna muito repetitivo, tá? Olha que xodó esse anjo, gente. Juro, que coisa linda. Ele é a estrela desse set, não tem como. Aí apliquei a perolinha e ia aplicar um caviar por cima, mas eu coloquei e acabei tirando, porque eu não gostei de como ficou. Vim aplicando pérola também em cima da moldura, dessa verde e da branca, mas não lembro se eu filmei. E nessa aqui é o quadro, eu apliquei uma pérola em cada ponta do quadro, digamos assim, nas 4 pontas. Eu apliquei uma pérola. Essa pérola é meia pérola, tá? Não é aquela que pérola inteira, não, que você compra mais fácil, não. Ela é meia pérola, então ela não sai deslizando tão facilmente da unha, não. Mas ainda assim, eu aplico e boto na lanterna. Aplico, boto na lanterna, aplico, boto na lanterna. Sempre, porque eu não quero que saia do lugar. Eu quero que se mantenha realmente exatamente onde eu mandei ela ficar. Entendeu? Mas enfim, depois disso, gente, de aplicar as pérolas, eu finalizei. Eu não filmei essa parte, porque eu acho que não é necessário. Mas finalizei a unha com o top coat e toda a aparelhagem necessária para segurar esses charmes, eles não oxidarem nem nada do tipo. O resultado ficou perfeito. Eu já usei essa unha, pretendo usar de novo, pretendo guardar, porque ela ficou incrível. Me sigam nas minhas redes sociais. Se vocês fizerem, me marquem ou façam pedidos de unhas comigo, que eu faço essa unha para você. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.